A paz do Senhor Jesus. Vamos estar lendo 1 Coríntios, capítulo 4. Os ministros e dispenseiros dos mistérios de Deus. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. E meus irmãos, apliquei essas coisas por semelhante a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Não nos ensoberbecendo a favor de um contra o outro, porque quem te diferença? E que tens tu e não tens recebido? E se o recebeste, por que te gloriais? Como se não o houverais recebido. Já estás fartos, já estás ricos, sem nós reinais, e proverá Deus, reinasceis, para que também nós reinemos convosco. Porque temos para mim que Deus a nós, apóstolo, não por últimos, como condenados à morte, mas somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Aleluia. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e não vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa. E nós afadigamos trabalhando como nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos até o presente. Temos chegado a ser como o lixo desde o mundo e como escórias de todos. Não escrevo essas coisas por vós envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Porque ainda que tivesses 10.000 atos em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a quem sejais meus imitadores, porque esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Mas alguns andam inchados, como se não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras do que andam inchados, mas a virtude, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Que quereis? Irei ter convosco como vara ou como amor em espírito de mansidão. Capítulo 5 de 1 Coríntios. A impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchado e nem ao menos vos entristecestes,
por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não como fermento velho, nem como fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis como os que prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo ou com os avarentos e com os roubadores ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis como aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais, porque que tenho eu em julgar também os que estão fora. Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Capítulo 6. Paulo censura o litígio entre os irmãos. Primeira Coríntios capítulo 6. Paulo censura os litígio entre os irmãos. Ouça, algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos não hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois, porventura, indignos de julgar as coisas mínimas. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócio em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja. Para vos envergonhar, o digo: não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros, porque não sofreis ainda a injustiça, porque não sofreis ainda o dano? Mas vós mesmo fazeis a injustiça e fazei o dano, e isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados,
mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, porque as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-lo-eis membro de uma meretriz? Não, por certo. Ou sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo corpo. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostituiu peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Capítulo 7. Respostas e perguntas acerca do casamento. Ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher e cada um tenha o seu próprio marido. Marido, pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, porque por algum tempo para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-nos outra vez, para que Satanás não tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não senão a parte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo que, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela se consente em habitar com ele, não o deixe. Mas se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificado pelo homem. Doutra sorte, os vossos filhos serão imundos
mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-os para a paz. Porque donde sabeis, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou donde sabeis o marido, se salvarás tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um com o Senhor e chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. Se alguém chamado estando circuncidado, fique circuncidado. Se alguém chamado estando incircuncidado, não se circuncise. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observação dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo, não te dê cuidado, e se ainda pode ser livre, aprove a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor, e da mesma maneira também o que é chamado, sendo livre, servo é de Cristo. Foste comprado porque bom preço, não vos façais servo dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho como por bom por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o bem ou estar assim. Está ligado à mulher, não busques separar-te. Estás livre de mulher, não busque mulher. Mas se te casares, não pecas, e se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se as não tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgasse, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusasse, porque a aparência deste mundo passa. E bem quisera que eu estivesse sem cuidado. O solteiro cuide das coisas do Senhor, como há de se agradar ao Senhor, mas o que é casado cuide das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar o marido. E digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente para vós unirdes ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade e se for necessário que faça tal que quiser, não peca. Casem-se.
Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. De sorte que o que dá em casamento faz bem, mas o que o não dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo com o seu marido que vive. Mas se ele falecer, o seu marido fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer. Também que cuide, também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. E assim finalizamos, paramos dessa etapa aqui no capítulo 7 de 1 Coríntios. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe.